Alô pessoal, direto ao ponto aqui. Pois é, acabou ficando para domingo mesmo, depois da partida contra o Corinthians, ou no máximo a segunda-feira, a decisão sobre a permanência ou não de Renato Portaluppi como técnico do Grêmio. Não foram bem aproveitados, pelo jeito, esses 3 dias em Salvador. O Antônio Brum, vice-presidente de futebol, disse numa entrevista nessa semana: não, teremos 3 dias de convivência, eu, Renato e o presidente Alberto Guerra, para encaminhar essa decisão. Não encaminharam, não se reuniram, deixaram tudo para a última partida do Campeonato Brasileiro. Mas, atenção, quem estava ontem em Salvador, jornalistas que estiveram fazendo a cobertura da partida, deixaram o estádio Barradão com o seguinte pensamento: a tendência é pela saída de Renato. Um dos jornalistas a afirmar isso foi o Eduardo Gabardo, jornalista da Rádio Gaúcha, que é um cara que normalmente acerta as informações sobre o Grêmio e muitas informações sobre o próprio Renato. É mérito do repórter, né? Ele tem uma boa convivência com o Renato, seguramente obtém do próprio treinador muitas informações, isso é mérito. Não vai aqui nenhum tipo de crítica, ou se não obter as informações com o próprio Renato, obter informações com pessoas que são do círculo de convivência do Renato, e para ele dizer que a tendência é que o técnico saia, é porque a situação de fato se encaminha para esse lado. Mas o anúncio, de todo modo, só sai ou no domingo ou no máximo na segunda-feira, mas nós temos muita coisa para falar aqui no canal do Luiz Henrique Benfica. Mas antes eu preciso saber como é que está a saúde. Está cuidando bem da saúde? Olha, não dá para brincar, né? Nessa vida estressante que a gente leva, não dá para brincar com a saúde. E aí é hora de pensar num bom plano de saúde, numa ótima cobertura que te dê, inclusive, um atendimento hospitalar. Que plano é esse? Saúde, Paz, Medicina e Odonto. Saúde, Paz, Medicina e Odonto completou aí recentemente 25 anos de um maravilhoso atendimento aos servidores públicos estaduais. E agora também está atendendo já a servidores públicos municipais e está abrindo cada vez mais suas portas para atender a comunidade em geral. Saúde, Paz, Medicina e Odonto. O telefone para contato está aí, vai aparecer na tela. Dê uma olhada, hein? Dê uma olhada, são as melhores condições, os melhores preços e, acima de tudo, o melhor atendimento. Saúde, Paz, Medicina e Odonto, patrocinando o canal do Luiz Henrique Benfica, o que, obviamente, me deixa muito envaidecido. Saúde, Paz, telefona para lá. Questão do técnico Renato Portaluppi. Para mim, o mais importante e o mais preocupante é que a direção do Grêmio ela não sabe o que quer. Ela não sabe exatamente o que quer. Isso ficou claro na entrevista do Antônio Brum essa semana para a Rádio Atlântida. O Antônio Brum, ele meio que condicionou a permanência do Renato à antecipação do início do Campeonato Gaúcho. Lembram? Ele encaminhou uma resposta, a última resposta da pergunta, mais ou menos para esse lado. Olha, como o Campeonato Gaúcho vai começar mais cedo, pode ser que o mais interessante... Ele não disse com essas palavras, mas a ideia é essa. Todo mundo entendeu que a ideia é essa. Talvez seja melhor ter um treinador que já conhece bem o grupo. Beleza. O problema é que já se sabe que o gauchão vai começar mais cedo. E se há esse pensamento, por que é que o Grêmio já não tomou essa decisão? De permanecer com o Renato, porque ele estaria mais preparado para conhecer o grupo, mais preparado para montar uma equipe. Entenderam? Não é uma questão de dizer se o Renato é bom ou se é ruim. A questão é a convicção. Se o Grêmio acha que é importante ter um treinador que vá fazer um trabalho antecipado, então defina logo o Renato. Mas é que a direção não tem essa convicção. Esse é o problema. O Grêmio, ele espera para ver para que lado o vento vai soprar. Esta é a situação. O que é isso? Esperar para ver para que lado o vento vai soprar. É esperar pelo resultado de campo. Ontem, por exemplo, o Grêmio estava jogando mal contra o Vitória lá em Salvador, mas estava ganhando o jogo por 1-0. Vitória importantíssima, obviamente uma vitória importantíssima. E na cabeça dos dirigentes passa o pensamento: puxa vida,
O torcedor está feliz, o Grêmio está ganhando, quem sabe ganha domingo do Corinthians. Vamos manter o técnico Renato. Aí não importa a qualidade do trabalho, não importa de que maneira a vitória está sendo obtida, se casual ou não. O que importa é a vitória, e aí a gente sabe que é uma coisa muito perigosa, porque às vezes se ganha mesmo sem merecer e a longo prazo as derrotas acabam acontecendo. Não é a qualidade do trabalho, é apenas o resultado. O que importa é a vitória, mesmo que enganosa. Aí o que aconteceu? O Vitória empatou, quase ganhou o jogo, e aí o raciocínio muda. Talvez seja melhor o Renato sair. Se o Grêmio, por exemplo, domingo, obtiver uma boa vitória contra o Corinthians e se classificar para a Copa Sul-Americana, de novo vai se criar um quadro favorável para a permanência do técnico. Talvez o pessoal grite, fica Renato, como aconteceu muitos anos atrás com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Aí o Grêmio vai manter o Renato. Entenderam? Não é a convicção do trabalho, dos métodos do técnico, é apenas a questão emocional. A direção do Grêmio age sob emoção. Na cabeça da maioria das pessoas há muito mais razões para que o Renato saia do que razões para que ele permaneça. Mas a direção não raciocina assim. A direção não tem essa frieza, só age sob o aspecto emocional. A direção sabe, todo mundo sabe, que a decisão mesmo vai ficar nas mãos do próprio Renato. Se ele achar conveniente dizer que fica, a direção vai aceitar. Se o Renato entender, não, é hora de ir embora, a direção vai ter que aceitar, e aí, a partir da segunda-feira, vai ter que contratar às pressas outro treinador, o que também é um risco, que vai ter que reestruturar toda a casa no mesmo momento em que a maioria das equipes já está montada. Para não dizer que não opinei aqui, minha opinião, acho que o Renato vai dizer que está encerrando, que vai embora. E eu tenho essa sensação a partir de uma das frases dele na entrevista coletiva. Calma, diz ele para os repórteres. Eu esperei 9 meses para nascer, vocês não podem esperar 3 minutos para saber a minha decisão. Foi ali a manifestação de um cara que parece de saco cheio, um cara que parece sem paciência, um cara que está disposto a ir embora. Muito obrigado pelo seu carinho com esse canal. Até a próxima.